E galera, vamos acompanhar o debate da vitória do Fluminense contra o Palmeiras do Maracanã 2-1, né? Um jogo que ficou quente no final da partida. O Fluminense com menos um, né? Acabou levando o gol do Palmeiras, mesmo assim ainda saiu com a vitória 2-1 e agora o Fluminense chega à terceira colocação do Campeonato Brasileiro, mesmo número de pontos do Palmeiras, que tem 31. O Flamengo também, segundo colocado, tem 31 pontos, né? Até o quarto colocado, que é o Palmeiras, estão a 12 pontos do Botafogo, que é líder do campeonato. O Botafogo ainda joga na rodada, galera. Vamos acompanhar o Sport Center falando tudo sobre esse jogo do Fluminense e Palmeiras. Fluminense agora há pouco terminou no Maracanã, 2-1 para cima do Palmeiras. Palmeiras com Gustavo Gomes ali no finalzinho ainda fazendo o seu gol. Os dois times poupando titulares ou escalando times considerados mistos, né? Já pensando na rodada do meio de semana da Libertadores da América, o Palmeiras recebendo o Atlético Mineiro e o Fluminense enfrentando o Argentino Júnior, André Donk. Pois é, né? O Fluminense até mantendo algumas peças a mais, né? O Fábio, que mais uma vez foi brilhante, Samuel Xavier, Marcelo, Arias e Cano foram os jogadores que seguiram em relação ao jogo da Libertadores. O Palmeiras só repetiu o Everton e o Gustavo Gomes. O Fluminense abre o placar rapidamente, né? Com um pênalti convertido pelo Arias, primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro, numa boa jogada combinada entre ele e o Kennedy, que acabou sofrendo a penalidade. Depois do gol, o Palmeiras passou a ser superior, mas era um jogo que não empolgava tanto assim, né? De ambos os lados. Breno Lopes sendo destaque positivo do Palmeiras, né? A gente está vendo ele aí sendo acionado pela esquerda, foi a peça que mais gerou perigo, né? Exigindo essa grande defesa do Fábio ainda no primeiro tempo. Foi a principal alternativa do Palmeiras, mas como eu falei, num jogo que não era tão empolgante assim. Na volta do intervalo, as coisas mudaram. Assim, no começo do segundo tempo, o Palmeiras seguia naquela tônica, um pouco melhor, mas não criando chances tão claras. E aí, num momento que o Fluminense pouco fazia, num contra-ataque espetacular, mais uma vez, Arias e Kennedy combinando muito bem, né? O Kennedy fazendo uma jogadaça ali para cima do Gustavo Gomes e também do Marcos Rocha. A gente vai ver daqui a pouquinho o segundo gol. Mas era um jogo em que o Palmeiras era superior, né? O Palmeiras incomodando do Fluminense na saída de bola, mas o Flu consegue sair dessa pressão para gerar um lance de ataque. E aí depois do segundo gol do Fluminense, o duelo fica bem aberto, né? O Palmeiras se expondo bastante, mas também criando diversas oportunidades. Foi um final de jogo bem agitado, né? Bem movimentado, até teve a expulsão do Lelê por conta do segundo amarelo. Mas é um jogo que foi mudando ao longo do tempo, né? O Fluminense começa bem, abre o placar, depois o Palmeiras... E nasce o segundo gol, nessa roubada de bola o Jailson perde ali perto do meio de campo, né? Olha aí, ó. E bem destacado, Abel, o Jailson mal no lance, né? E aí, espetacular o que faz o Kennedy pra cima do Gustavo Gomes e do Marcos Rocha. Então depois o Palmeiras foi melhor, o Fluminense faz esse gol e deixa o jogo aberto, mas o Fluminense consegue a vitória. Muito bem o futebol carioca, hein? As 3 primeiras posições do campeonato. É verdade, pelo menos terminamos o sábado assim, né? Com o Botafogo em primeiro, Flamengo em segundo e Fluminense em terceiro. Os 3 ali na ponta. É óbvio que o Grêmio vai jogar amanhã, se o Grêmio vence, ele vai a 33, ele volta a ser o vice-líder. O Grêmio que vai jogar exatamente contra o outro carioca, que é o que está lá na parte de baixo da tabela, contra o Vasco, né? Amanhã o Grêmio, se vencer, ele reassume essa vice-liderança. Agora, num jogo como esse, em que tantos jogadores que não vêm atuando têm oportunidade, né? Palmeiras com muitas mudanças. No segundo tempo ainda entraram ali o Rony, o Gabriel Menino, enfim, o próprio Mike também, né? Mas o jogador, por exemplo, Endrick, Jailson, Luan, já vi muitos palmeirenses cornetando mais uma vez o Luan, que acaba cometendo o pênalti, onde nasce o primeiro gol do Fluminense, e o Jailson, que perde a bola quando começa a jogada do segundo gol do Fluminense. Além do Endrick, mais uma partida tímida, podemos dizer assim, André? Foi apagado. Assim, o Palmeiras até foi melhor numa parte grande da partida, né, como eu coloquei, mas não foi aquela coisa envolvente, né? Acho que talvez quem mais aproveitou a chance foi o Breno Lopes, assim, pelo primeiro tempo que fez, mas de resto dos Palmeiras. E os jogadores mais marcados com a torcida, né, você lembrou bem do Luan e do Jailson, acabaram comprometendo com erros diretos aos gols. Do lado do Fluminense, o John Kennedy, para mim, foi o cara que mais aproveitou, não só pela participação dos 2 gols, né, e um gol marcado, mas por conta de toda a entrega dele, voltando para marcar, correndo bastante. Acho que ele foi o cara que mais aproveitou essa oportunidade diante do Palmeiras. Vamos dar uma olhadinha nos números do jogo, para a gente analisar e falar um pouco mais desse Fluminense e Palmeiras, vitória do Tricolor das Laranjeiras por 2-1.
Dinizismo deu o recado, amigo André. Números de Fluminense, 2-1 para cima do Palmeiras. Posse de bola. Olha, se a gente analisando e pensando como atua o Fluminense, até que não foi tão superior assim, né? Se a gente analisar a média do Fluminense, de qualquer maneira, 55%. E aí, mais passes certos, chutes, olha, o Palmeiras muito mais, 18%. Mas, no alvo, chute certo, 5 para cada lado, também equilíbrio nas grandes chances e muito mais escanteios para o Palmeiras, André. E vamos lembrar de 2 aspectos, né? O Palmeiras vinha numa grande fase de 3 vitórias seguidas, o que não acontecia havia quase 2 meses, desde o começo de junho. Então, era um Palmeiras embalado, só que aí pesou muito a questão que tem sido debatida ao longo dessa temporada, que a torcida questionou bastante, né, a diretoria, a questão de reforços. Eu admito que eu mesmo também imaginava que o Palmeiras, com as peças que tem, que vem da base, estaria conseguindo conciliar melhor essa situação. Hoje ficou nítido como tá difícil em relação a isso, até porque o Fluminense também estava com um time bastante alternativo, né? Menos que o Palmeiras, mas ficou nítida a diferença da equipe titular do Palmeiras para os reservas. O torcedor do Palmeiras que reclama, que pede reforços, que pede contratações, ele exagera ou ele tem razão? E nesse tipo de jogo, quando o time tem que usar vários jogadores não considerados titulares ou reservas, vamos dizer assim, isso fica ainda mais evidenciado? O que você acha? Eu acho que fica mais evidenciado, sim, porque você está falando de um time que tem se notabilizado por ganhar títulos, seja mata-mata ou pontos corridos. Só um pouco que incomoda às vezes para mim é quando fala de Libertadores virou obsessão, como se não fosse o Palmeiras extremamente vencedor. Mas é a cabeça do torcedor, é mais passional, você vai entender nesse aspecto. Mas na questão de cobrança de reforços, a necessidade para você manter o alto nível disputando diferentes competições, para mim procede sim a reclamação do torcedor nesse sentido. Você destacou agora há pouco a atuação do John Kennedy, então vamos dar uma olhadinha também em alguns números. A atuação do jogador, atacante do Fluminense, reserva de luxo. Olha aí os números do John Kennedy. No jogo de hoje, atuou 74 minutos, fez um gol, 2 chutes, um deles certo, uma chance criada, 2 dribles certos e 3 faltas sofridas. De muita movimentação, né? Com o Cano jogando ao lado dele, o cara podendo se movimentar bastante e não, como eu falei, né? Antes, repito, não foi só pelos gols, mas toda a movimentação que ele gerou no time do Fluminense, que no começo não teve tantas oportunidades, né? Para abrir o placar justamente na penalidade. O segundo gol sai de uma belíssima roubada de bola, um lance combinando os dois jogadores, em um segundo tempo que o Fluminense não vinha criando tanto assim. Então, assim, o contexto da partida ainda faz prevalecer essa atuação do John Kennedy. A gente fala muito também dos jogadores da base do Palmeiras. Eu citei o Hendrick agora há pouco, mas o John estava em campo, o Luiz Guilherme também. O Palmeiras tem apostado nas suas categorias de base, tem dado certo. Gabriel Menino entrou no segundo tempo, mas Danilo passou por ali, Gabriel Menino, Patrick de Paula. Essa nova leva ainda está devendo? Ainda assim, não conseguiu repetir talvez o padrão do Palmeiras que a gente se acostumou, mas também o Palmeiras tem apostado muito neles. Você vê a quantidade de jogadores que têm sido inseridos e muitos deles com qualidade. Por exemplo, o próprio John, acho que tem entrado muito bem na equipe do Palmeiras. Hoje não foi tão bem assim, mas no geral o saldo é muito positivo. Eu esqueci de citar o Vanderlan. Também, Vanderlan foi titular hoje porque o Piquerez também não jogou. Exatamente. Então tem alguns que têm jogado bem, mas ainda carece de reforço. Até para esses jogadores serem inseridos de uma forma até mais natural. Mas eu vou até reforçar aqui o que eu falei antes, assim, o que eu imaginava no começo da temporada. Eu vi um Palmeiras talvez preparado para suprir ausências importantes com a base, mas ficou nítido que ainda carece de uma movimentação no mercado. De qualquer forma, o Palmeiras ainda é extremamente forte, tem tudo para brigar pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, não o título, né? Porque agora é o Botafogo disputando com ele mesmo, mas podendo ser perfeitamente mais um título da Libertadores. O Palmeiras está no bolo de principais favoritos da competição. Galera, uma coisa que eu não entendi foi o auxiliar do Abel, né, reclamando que o jogo foi comprado. Eu não consigo entender, cara. Esses caras do Palmeiras não aceitam a perder. Eu não vi nada de errado no jogo. Se teve alguma coisa comprometedora, o juiz errou no quê? O que aconteceu? Teve 10 pênaltis pro Palmeiras e o Palmeiras não venceu por causa dos 10 pênaltis? Entendeu? Se tem com alguém e o Abel, o seu auxiliar que adora reclamar, é com a Leila.
sobre contratações, que eles estão insatisfeitos com o time. Porque o time reserva do Palmeiras não é um time à altura do time titular. Fica bem nítido que os jogadores não conseguem entregar. E hoje o jogo foi do Fluminense. O Fluminense foi muito mais competente. O Diniz soube fazer as trocas, né? E o Abel não conseguiu, né? Aí eles vão ficar falando, reclamando do quê? Não teve nada de errado. Se teve, cara, se os caras estão tão insatisfeitos assim com o futebol brasileiro, por que não pega as malinhas deles e vão embora? É isso que tem que acontecer. Porque assim, cara, todo jogo, é claro, a arbitragem erra, mas todo jogo os caras quando perde, reclama. Se ganha, tá tudo muito bem, meu time jogou isso, quando perde, acabou, foi roubado, a arbitragem prejudicou, tudo alguma coisa foi prejudicado, entendeu? Mas quando ganha, tá tudo bem. Quando perde, tá tudo errado. E não dá também para poder aturar uma coisa dessa, né? Se quisesse ganhar o jogo, iria com o time titular. Fluminense jogou com uma equipe aí, alternativa, venceu o jogo, né? Jogando em casa no Maracanã, né? E é a briga aí pela segunda colocação do campeonato, que o primeiro colocado é o Botafogo. O Botafogo, cada rodada que passa, parece que fica difícil, né? Botafogo se desprender da primeira colocação, o Botafogo teria que perder 3 jogos seguidos, coisa que parece que não vai acontecer. Tem sido uma equipe muito regular. Agora as duas equipes, né? O Palmeiras volta a jogar na Libertadores contra o Atlético, né? Lembrando, o primeiro jogo em Belo Horizonte, 1-0 para o Palmeiras. Então o Palmeiras joga por um empate, mas não está nada decidido ainda, né? Tudo pode acontecer, né? E o Fluminense, né, empatou na Argentina 1-1. Agora precisa vencer no Maracanã para poder se classificar para a fase de quarta de finais da Conmebol Libertadores.